Muito obrigado, bem-vindos a Seitonoye, esse modo feliz de viver. Dá para você imaginar um filho ter que conviver dentro da sua própria casa com um pai como dependente químico, onde muitas das vezes, né, a gente fica agoniado, ora até com vergonha de saber que o teu pai é um dependente químico. Ou então, dentro da minha casa tem o meu sogro, que é um dependente químico. Qual que é o exemplo que ele vai deixar para os meus filhos, né? Para as gerações que virão, se estão crescendo junto com uma pessoa com dependência química? Mas, aplicando o ensinamento da Seitianoye, tudo se resolve de maneira espetacular. E hoje nós vamos conhecer a história, né, de uma família que teve alguns momentos das suas vidas exatamente nessa situação, onde o pai do Emanuel era um dependente químico, o sogro da Fernanda, né? Então, um dependente químico, mas eis que a Seitonoye entra na vida deles e a partir daí, então, as coisas começam a se transformar para o bem. Então, é com muita alegria que o programa de hoje recebe aqui o preletor Emanuel Prado da Silva. Muito obrigado, Emanuel. Tudo bem com você? Olha, graças a Deus, maravilha, né? Uma alegria estar também aqui com vocês. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Estou muito feliz aqui, muito feliz. Muito obrigado. E a sua esposa, né? A preletora Fernanda Santos Prado. Muito obrigado, Fernanda. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade. Estamos muito felizes em participar. Obrigada pelo convite de coração. Muito obrigado. Que honra tê-los com a gente. Parabéns aí pela família espetacular de vocês e pelo exemplo, viu? Eu já ouvi o Emanuel contar um pouquinho dessa história de vida de vocês, né? E é admirável, é admirável. Meu Deus do céu. Mas vamos começando, então. Quem que conheceu a Cinturão primeiro? O Emanuel ou a Fernanda? Não, foi eu. Eu conheci, né? E aí a gente casou. Ela nem gostava muito aqui, para falar a verdade, mas depois ela aprendeu a gostar e hoje já está com a gente. Aí hoje ela me dá aula. Hoje ela me dá aula aí do Refinoye. Mas aí, Fernanda, ele foi lá na Bahia te buscar? Como que é esse negócio aí, Fernanda? Não, não foi. Nós o conhecemos aqui mesmo, onde moramos atualmente agora. Realmente, como ele falou, ele conheceu a Seitinoye primeiro, a mãe dele também já era preletora da Seitio, e nisso, quando eu conheci ele, minha família era de família evangélica, né, para você saber, e então minha família era toda evangélica, então tinha um conceito errado até da Seitonoye, e quando eu namorei com ele, que estávamos juntos, engravidei da nossa primeira filha, então quando ele falou que era da Seitonoye e tudo mais, eu não gostava. Então, nossas brigas começaram também daí, a partir que eu não queria que ele fosse para Seitonoye, e a nossa vida virou um turbilhão de coisas. Foi, assim, no começo bem difícil para a gente. Mas hoje já tudo em paz, pelo jeito, né? Tem três filhos, cara, e aí já é festa direto. Verdade, né, amor? Pra saber, uma pessoa que não gostava da Seitonoye, brigava com o marido para não ir, hoje ser uma preletora, é espetacular. Emanuel, como que é essa história aí de você com o seu pai, que foi por alguns anos dependente químico, e você, que eu soube também, chegou, por amor a seu pai, comprar maconha, por exemplo, para que ele ficasse feliz com você e que compreendesse o seu amor. Você podia falar um pouquinho para a gente como que é essa convivência e o que você fez para que seu pai, então, se tornasse aí um pai exemplar? Com certeza. Bom, eu cresci, né, com meu pai usando drogas, então minha infância foi bem difícil. Eu cresci um jovem bem rebelde, mas depois que a Reginoye entrou, e eu realmente entendi, né, o que é o amor entre pai e filho. Depois que eu já pratiquei o ensinamento, eu já não ligava mais o meu pai estar usando droga. Não era, para mim não era uma coisa ruim, assim, porque já tinha entendido que o corpo dele precisaria usar.
por causa dos vícios, né? Mas na essência, meu pai verdadeiro, mais verdadeiro, nunca tinha usado drogas, né? E eu lembro uma coisa bem marcante para mim, que foi assim, na minha adolescência, quando eu era mais rebelde, eu briguei com meu pai uma vez, uma noite, tínhamos feio, né? E eu falei, pai, eu tenho vergonha de você, cara. Você é um nóia, você não presta para nada, sabe? E meu pai sempre foi muito violento, ele sempre brigava muito, era muito violento. Eu falei isso já esperando que ele ia me bater, a porrada que ele ia me dar, que já era uma coisa normal, né? Ele me batia bastante. E aí eu falei isso para ele, ele acalmou, ficou triste, assim, tipo assim, baixou a cabeça e saiu, né? E de lá para cá, professor Enio, ele começou a decair mais, sabe? Decair nas drogas, se entregar mais aos vícios. E eu falei, poxa, eu não queria ter falado isso de verdade, né? Me arrependi. E depois eu falei, pai, eu te amo, eu gosto muito de você, você é um pai maravilhoso e tal. Depois que passou aquela fase mais difícil, né? E aí, mesmo assim, eu lembro que ficou marcado na mente dele aquelas palavras que eu tinha falado. E aí foi quando era Natal, né? Era o Natal, e aí tem troca de presentes, né? Troca de presentes da família, tudo mais. Aí eu dei pro meu pai um presente, né? Abracei ele, falei, pai, isso aqui é um presente simbólico, mas na verdade, o seu presente mesmo está guardado lá no lugarzinho que ele guardava as coisas dele, né? Coloquei um presente para você lá, pode ir lá ver. Isso é uma prova do meu amor, eu vou te amar do jeito que você é, eu vou te amar independente do que você faz. Pode dizer o que você quiser. Eu te amo muito, eu tenho muito orgulho de ter seu filho. Então, tá aqui o presente, né? Eu dei para ele simbólico. Aí ele ficou ali, ficou curioso, né? Ficou ali no Natal. Daqui a pouco ele foi lá, viu que era, né? Voltou, todo feliz. Pô, meu filhão, obrigado, cara, que legal, que legal. Olha, ele falou bem assim, essa quantidade que você me deu, né? Que eu dei meio quilo de maconha para ele naquele dia, né? Dá para me fumar até o carnaval. Até o carnaval não vou mais precisar ir na biqueira buscar drogas, né? E aí eu e meu pai tinha muita amizade assim no final depois que eu já pratiquei ensinamento. Aí eu falei, pai, fala a verdade, pai. Tinha a gente brincava, né? Você vai mentir para mentiroso? Sei que não vai aguentar até o carnaval, né? Vai fumar antes. Mas não importa, pode ter, eu quero que você seja feliz. Tudo que eu quero, pai, é que você seja realmente feliz e a sua presença do meu lado seja maravilhosa, né? E aí foi, né? Aí, engraçado aqui no carnaval, ele falou, e aí, filho, esse aqui é o último daquele lá. Aí eu falei, Então foi assim, para vocês verem como foi o nível de relacionamento, de amizade que a gente teve depois que a gente praticou o ensinamento e viu que não é só o corpo que manda é o espírito mesmo, que manda a nossa alma, que manda nosso amor, que manda, né? Então, independente do que a pessoa faz, a gente sempre consegue superar e tudo isso. Tá. Ô, Fernanda, quando você conheceu o Manuel e quando vocês se casaram, ainda o pai, o seu sogro, no caso, o pai do Emanuel, era ainda dependente químico naquela época? É dependente químico, que quando eu engravidei da minha primeira filha, da Alice, nós fomos morar junto com meu sogro e com minha sogra, né? Na mesma casa com eles. Então, a gente morava no mesmo ambiente, no mesmo lugar, e vendo aquela situação dele ser um dependente químico, de usar drogas, aquilo ali me incomodava bastante, porque era um ambiente que eu não conhecia, era um ambiente que não estava, né, no meu habitat. E quando ele estava daquela maneira, usando droga, foi difícil para mim, porque eu brigava com meu esposo, né? Eu brigava com o Emanuel por conta dessa situação, da gente estar morando numa casa. Eu falei, como é que a gente vai criar a nossa filha desse jeito, nesse ambiente, né? Com seu pai, né? Usando droga. Então, eu batia muito de frente com o Emanuel, né? Batia muito de frente com ele nessa situação, porque não era uma situação agradável para mim, né? Não é uma situação que eu gostava. Então, foi difícil, a gente brigava muito. Então, a nossa desarmonia familiar era muito grande por conta disso. E por conta disso, eu e meu sogro também não se batia, porque ele tinha um temperamento forte, eu também tenho um temperamento muito forte, minha voz já é alta, né? Então, eu já tenho esse dom de falar muito alto, então parecia que eu estava mandando no meu esposo, né? E ele não gostava disso. Então, ficava meu sogro brigando com o Emanuel, por conta que ele falava que eu mandava nele,
eu brigava com o Emanuel pela situação do pai dele ser usuário de droga e a gente está morando no mesmo ambiente. Então, a nossa vida, assim, familiar, nosso casamento, no começo, foi bem difícil mesmo. Então, Fernanda, desculpa interrompê-la. Eu estou tentando aqui imaginar o que passava pela tua cabeça, onde tinha um sogro, que naquela época era um dependente químico, né? Tem o seu marido, né? Que defendia o pai dele, o teu sogro, mesmo ele sendo dependente químico, manifestava todo o carinho, todo o amor. E qual que era a sua reação diante disso? Como que era a sua convivência desse meio todo, Fernanda? nossa, era difícil, porque eu não aceitava que o meu esposo não fizesse alguma coisa. Eu não aceitava a maneira que ele ainda tratava o pai dele de ser um dependente químico. É como eu falasse assim, ele fica do lado do pai, mas não fica do lado da esposa, que vai ser mãe da filha dele. Então, na minha cabeça, naquele meu mundinho, eu brigava, né, muito com ele pelo esse fato dele não entender o meu lado. Eu queria sair de dentro da casa da minha sogra e do meu sogro para não conviver naquela situação e a gente não tinha condições financeiras para poder sair de lá, e ele falava, a gente não pode sair daqui, como é que a gente vai sair daqui, não tem lugar para onde ir, onde morar. Então, eu brigava muito com ele nessa parte, então era muito difícil, né, porque ele não entendia o meu lado, e minha cabeça era aquilo, eu falei, como é que ele não entende, como é que ele quer ficar aqui, morando na casa dos pais dele, com o pai dele sendo desse jeito, sendo dependente químico, sendo usuário, eu não entendo isso, então, na minha cabeça tinha esse conflito com ele. E, Emanuel, como que você convivia nessa situação? Familiar, vamos dizer assim. Porque eu entendia que meu pai não queria magoar ninguém, meu pai era uma pessoa maravilhosa, né? E também eu entendia que a minha esposa ela queria o melhor para a gente, né? Nosso casal, para nossa filha. Só que eu não podia sair daquele momento, de dentro da casa dos meus pais, deixar ele morando sozinho com a minha mãe e meus irmãos, que é menor, né? A gente trabalhava junto, eu e meu pai trabalhávamos juntos, a gente trabalhava na mesma empresa. Então eu precisava ficar ali cuidando mais da minha família, meus irmãos que eram mais novos, né? E do meu pai também. Então eu queria cuidar. A minha ideia era cuidar da família inteira, né? Meus pais, minha esposa, meus filhos, né? E eu ficava meio triste, às vezes, né? A gente acaba se envolvendo na situação. Eu ficava um pouco triste com isso, mas eu explicava para Fernanda, meu amor, calma. E meu pai, ele fala assim, mas é o jeito dele. Ele é meio brigão também, ele era bem assim, bem radical em algumas coisas. Mas vai dar tudo certo, vai ser uma fase, você vai passar, eu tenho certeza disso, calma, vamos superar juntos, vamos conseguir, né? Eu sempre fui aquele mediador ali que ficava, defendia a minha esposa, meu pai, defendia meu pai, a minha esposa, ficava sempre defendendo um outro ali. Eu e minha mãe, na verdade, a gente fazia ali a panelinha, né, para ficar falando, para poder harmonizar a situação. Sempre foi assim, naquela época. E aí, Emanuel, como que foi essa convivência entre você, principalmente, de uma forma muito direta, né? Com o pai como dependente químico, não só usando maconha, mas outro tipo de drogas ilícitas aí, né? Você como filho, perante seus amigos, seus irmãos, como que era? Então, como eu fui um jovem na minha infância, devido a essa situação, eu fui revoltado, também cheguei a usar drogas, eu cheguei a fazer algumas coisas erradas também. Só que aí, graças ao ensinamento da Shinoye, eu consegui me libertar de toda essa parte ruim, né? Então, quando eu via meu pai, eu entendia ele, porque eu vivia, aquilo que ele fazia, eu tinha vivido também. Então, para mim não era uma situação tão ruim. Mas, lógico, sempre tem, né, as piadinhas de amigos, sempre tem o preconceito da família. Eu lembro que quando Natal tinha, assim, a gente ia para casa dos meus tios, às vezes, da família do meu pai, ele sempre era mal visto, né? Queira ou não queira, a gente sabia. Meu pai ficou muito tempo preso, né? Então, ele tinha, a família inteira tinha aquele preconceito, mas uma coisa que eu tenho certeza, e eu sei, hoje eu posso falar com experiência, é que o amor, ele é mais forte do que tudo. O amor é a maior arma que nós temos para poder atingir qualquer coisa. Então, tudo que vinha de negativo, a gente combatia com amor. E com amor não tem resistência. Então, todo mundo se harmonizava, todo mundo conseguia realmente superar. Qualquer coisa que a gente tinha, a gente superava, né? O amor é maravilhoso. O amor é lindo demais, é muito gostoso.
E você expressava o seu sentimento de amor ao seu pai, assim, mesmo ele estando às vezes drogado, que nem diz o outro? Com certeza. Eu, participando dos eventos da Fechinoye, eu tomei uma decisão de manifestar o amor, né, mais plena, porque eu entendi que, assim, não tem como você querer vencer o mundo se não vencer a si mesmo. Não tem como você querer amar a Deus se não ama nem a sua família, não ama nem o seu pai, não ama nem a sua mãe. Eu entendi isso dentro das reuniões. Então, o primeiro passo é a harmonia familiar. Depois que eu aprendi isso, eu falei, eu vou conseguir harmonizar minha família. Aí fizemos uma reunião, né? Eu, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, a gente fazia, às vezes, maratona de sutra, ficava lendo maratona de sutra, na época que meu pai recaía, ele ficava, às vezes, recaído direto, né? A gente fazia orações, a gente fazia algumas práticas, né, para manifestar mentalmente, mas verbalmente também. Tem até um caso, né, porque meu pai, depois que eu montei a minha empresa, tinha vários funcionários, e meu pai era meu sócio, a gente trabalhava juntos, né? E ele chegava na empresa, ele chegava no meio do quadro de funcionários, eu estava falando com ele, assim, meu pai chegava e falava bem assim, pô, você não tem direito, sendo que você errou lá, rapaz, e brigava na frente de todo mundo. Aí o meu gerente da minha empresa, que é o gerente geral, e falou, mano, como é que você consegue como é que você consegue passar por isso, cara? Ser humilhado desse jeito? Eu falei, meu pai é meu pai, eu amo ele de todo jeito. Então, mesmo na hora que ele estava brigando comigo, até na frente de outras pessoas, eu falava para ele, pai, você fala o que você quiser falar. Eu quero deixar bem claro, eu te amo. Eu te amo, pai. Você é o meu orgulho. Então, assim, rebater, né? A treva com a luz. Raiva, ira é treva. O amor é luz. Então, eu rebatia, sempre foi isso. E foi uma prática, não foi fácil. Agora, falar é fácil, mas quando no começo era um pouco difícil, depois foi ficando mais fácil. E hoje em dia, meu pai me ligava, mas ligava direto, porque o modo dele ser não mudou. O que mudou é a reação que eu tinha com os atos dele, né? Ele me ligava gritando e xingando. Você não sei o quê, filho não sei de onde, me xingava. Eu falava, pai, eu te amo. Porque eu entendi, Enio, eu entendi assim, o pai só briga com o filho porque ele ama. Se ele não ligasse, ele não brigaria. Ele deixa ele se ferrar para lá. Então, quando eu entendi que meu pai, quanto mais meu pai brigava comigo, maior era a maneira dele. Ele brigava porque ele queria que eu fosse, que eu me tornasse o homem que eu sou hoje. Um cara forte que, quando alguém fala não para mim, eu não baixo a cabeça. Eu vou para frente. Então, tipo assim, nas brigas que a gente tem no nosso dia a dia, eu sempre sou a pessoa que tem mais calma em uma confusão, uma confusão na empresa, alguma coisa, sou a pessoa que tem mais calma, eu vou lá e resolvo rapidamente, sem me abalar, sem ficar nervoso, sem nada. E isso, graças ao meu pai, porque eu entendi, ele briga, quanto mais ele tá me xingando, ele tá falando que me ama, ele tá falando que ele quer meu bem, que ele tá falando que eu quero que eu seja uma pessoa mais forte, né? Então ele brigava comigo, e eu sempre entendia que aquelas brigas, né? Ele estava falando, eu te amo, meu filho, você é um filho maravilhoso, você vai conseguir vencer, você é um cara forte. Então eu mudei, né? Eu mudei o disco, vamos dizer assim. Cada briga que ele tinha comigo, eu mudava e falava, pai, eu te amo, também te amo, pai. Ele me xingando, eu falava, também te amo, pai, eu também te amo, porque você é maravilhoso. Então é nesse nível que a gente conversava às vezes. Uma das vezes você, pelo menos eu te ouvi, né, você contando pra gente, e sentava no colo do seu pai, abraçava o seu pai, e ele, às vezes, consumindo drogas, né, ali, no sofá, mas mesmo assim, você sentando no colo dele, do lado dele, e dizia para ele, pai, eu te amo. Foi isso que aconteceu? Foi sim, foi sim. Na verdade, ele não usava drogas dentro de casa, ele usava fora de casa, né? Então, às vezes, eu via que ele ia usar drogas, eu ia ficar do lado dele só pelo fato de poder fazer companhia mesmo. Pai, estou com você aqui. Vamos lá. E conversava naturalmente, né? E aí, quando eu voltava para casa, aí eu deitava no sofá junto com ele, ficava no colo dele, me abraçava ele, né, bastante. Então, realmente é maravilhoso quando você entende que o amor de Deus, né, o amor entre o pai e um filho, entre os pais, né, mãe e filho, é o melhor, é o amor que mais parece com o amor de Deus, né, que mais simplifica o amor de Deus. É um amor livre do ego, é um amor grandioso. E não existe, o que eu falo para vocês, não existe coisa melhor no mundo do que você sentir harmonia com seus pais, com a sua esposa, com a sua família.
Não tem nada melhor do que isso. Não tem dinheiro, não tem nomes, não tem nada. Nada melhor do que você estar em um ambiente em harmonia com as pessoas que você ama. Isso é a melhor coisa do mundo. Então é muito gostoso, vale todo o esforço. Eu até aprendi com você que a razão, né? Nossa mente, a razão, ela nos leva para caminhos às vezes errados. Então a gente consiga esquecer quem está certo, quem está errado. O que importa realmente é amar, né? Tá junto ali em harmonia. É isso que importa. Ô, Fernanda, e como que começou essas mudanças todas aí na vida de vocês? Você, o Emanuel, graças a Deus, sempre viveram bem, mas devido a essa situação do sogro, né? Tinha alguns choques. E como que se deu aí a melhora do pai? Você e o Manuel puder falar para a gente, por favor? No caso seu, sogro, né? Sim, quando eu vi, assim, o Emanuel, como ele falou, esse amor tanto que ele tem, esse amor grandioso que ele tinha pelo pai dele, né, que, como a gente fala na Seitianoye, que o amor é tudo, né, o amor supera tudo, e eu vi essa parte do Emanuel com o pai dele, a mãe dele também, sempre dedicando amor, fazendo leitura de sutra, fazendo oração para a imagem verdadeira, né, do meu sogro e tudo mais. Mas até então eu ainda não me sentia ainda assim, sabe, confiante de estar nessa situação, não aceitava essa situação. Até que um dia, né, o meu sogro deu uma surtada e começou a quebrar tudo dentro de casa, né? Nessa época a gente já tinha saído da casa dele, já estava morando na nossa casa, eu e meu esposo, e só morava minha sogra e meu sogro, né, seu Ivanildo, e ele quebrou tudo dentro de casa, sabe? Quebrou toda a cozinha, quebrou a cama inteira, quebrou televisão, pegou os livros da Seitianoye da minha sogra, queimou todos os livros da Seitianoye. E na situação, como ele estava meio transtornado, a minha sogra saiu da casa dela e veio aqui para nossa casa. E falou o que ele estava fazendo, né? Queimando tudo. Ela ainda falou assim, ó, deixa ele lá. Aí o Emanuel até queria ir lá, né? E para poder ver se conseguia fazer alguma coisa. E aí minha sogra falou assim, não vai, deixa ele, né, soltar todo esse sentimento, toda essa raiva que está nele, então não vai. E nesse dia minha sogra dormiu aqui com a gente, quando foi no outro dia, né, que fomos lá, vimos a situação que estava, que ele tinha quebrado tudo, que tinha queimado todos os livros da Seitianoye, que a casa estava toda quebrada, mas mesmo com essa atitude, nem a minha sogra e nem o meu esposo ficaram contra ele. Pelo contrário, abraçaram ele e falaram que estava ali para todo momento, que amava ele demais e que estava ali para o que desse e viesse, e abraçavam ele. E quando eu vi aquela situação, eu falei, meu Deus, realmente, né, como é que eu estava errada? Como realmente meu marido, né, o meu amor, ele ama o pai dele e a minha sogra também. Eu falei que me senti até egoísta de ter feito tantas coisas que eu fiz, que se fosse falar não ia dar tempo, mas eu me senti até egoísta nessa parte, mas eu falei, gente, me perdoe pelo esse meu sentimento, né, de ter dificultado tanto a nossa vida. E foi quando percebi realmente, né, que o amor que ele sente por ele é além de tudo isso. Aí foi quando eu fui mais aceitar o meu sogro da maneira que ele era, da maneira que ele agia. Então, mesmo assim, foi um pouquinho meio... Desculpa, gente. Mas aí foi essa maneira que eu realmente vi o meu sogro com outros olhos. Realmente. Meu Deus. Depois desse dia, que meu pai queimou as coisas em casa, quebrou tudo, depois desse dia foi quando ele decidiu se internar. Acho que foi o auge, né? Assim, sei lá, não tem motivo que ele fez aquilo, mas daquele dia em diante, depois daquele dia, nós chegamos lá, abraçamos ele, falaram, pai, a gente está com você aqui e tal. Ele falou, poxa, eu não quero mais fazer esse tipo de coisa, eu quero ser uma pessoa melhor. E aí foi depois desse dia que ele queimou as livros, quebrou toda a casa, ele decidiu se internar. E aí ficou um tempo internado na clínica. E quando saiu de lá, professor, nunca mais usou drogas, nada, totalmente limpo. E nossa, como é gostoso você ver ele trabalhando, porque ele trabalhava muito. As minhas revistas da Seitianoye, da minha esposa, da minha mãe, assim, ele divulgava a revista, ele
ia buscar as pessoas em casa, de casa em casa. Tinha um seminário, um exemplo, tinha um seminário, ele falava, eu quero que você vá. A pessoa, não, se der eu vou, se der eu não vou, não, eu vou te buscar na tua casa. Ele ia buscar a pessoa na casa dela e levava para a reunião. Então, assim, que líder que ele se tornou. Eu espero hoje, se eu sou um líder bom, vamos dizer assim, eu aprendi com meu pai, porque ele me mostrou como que é ir buscar em casa as pessoas e levar para a reunião, e ele fazia um trabalho também junto com a A e o NA, Narcóticos Anônimos, né? Então ele pegava os bêbados e levava para a reunião. Nossa, era um trabalho assim que eu não tenho paciência para fazer isso hoje. E ele fazia esse trabalho, quer dizer, ele se tornou realmente, já era, sempre foi, né? Pessoa maravilhosa, mas a partir desse momento que ele quebrou toda a casa e que ele se internou, quando ele voltou para cá, ele colocou para fora todo aquele poder, né? Que ele tinha grandioso. Então isso é maravilhoso, é maravilhoso. Sua mãe é Dona Clarice, né? Isso. Ah. É algo extraordinário, viu? Eu não consigo imaginar, por exemplo, ela como esposa, você como filho, você, Fernanda, como nora, sabe? O esposo, o pai, o sogro, o drogado, quebra a casa inteira. Vocês vão até a casa, queimam os livros da Cíntia Noyer, vão lá, ainda assim, abraçam o pai, o caso do Emanuel, a esposa jamais ficou com ressentimento do esposo, e a Fernanda, a partir daí, então, vê através do exemplo da sogra e do marido, o que é o amor verdadeiro. E a partir daí, então, tudo muda, tudo transforma, e seu pai se tornou um presidente de AL, né, Manuel? Se tornou assim, ele foi presidente durante 2 gestões de AL, se tornou divulgador, né, fez um módulo de estudo. Então, assim, que mudança, sabe? Que mudança que teve. Uma pessoa que era super violenta virou um doce de pessoa, né? Lógico que, assim, continuava brigando comigo ainda, mas a gente isso não mudou muito, não. Assim, ele queria que eu colocasse para fora toda a minha potencialidade, né? Mas depois de tudo que aconteceu, as brigas que a gente tinha, não era briga, era uma discussão, era assim, era uma maneira de demonstrar um amor diferente. Não, então era gostoso, é muito gostoso. Eu te amo! E aí, Fernanda, depois que você passou essa experiência na vida, né? Da força do amor, da gratidão, aí a Fernanda se tornou preletora da Cíntia Noyer. Nossa, sim, verdade. E depois que aconteceu todo esse fato aí, que eu vi o amor transcendendo tudo, foi que eu caiu a ficha, caiu na real, que realmente o ensinamento da Cíntia Noyer é maravilhoso. Porque o meu marido já conhecia a Cíntia Noyer, minha sogra também já praticavam, eu ia em algumas palestras ali, mas não praticava tanto, e foi que a partir daí eu comecei realmente praticar os ensinamentos da Seiichi Noye, né? Comecei a praticar o ensinamento da Seiichi Noye depois de ter vivenciado isso, e foi tão grande a minha transformação, porque Fernanda antes Seiichi Noye, eu era muito chata, eu era muito arrogante, brigava muito, era muito mandona, não era dócil, não era de fácil aceitação, de querer saber que o marido é o centro do lar, que eu tenho que ter reverência ao meu marido, então isso eu não concordava. Então, praticando a Seiichi Noye, né, fazendo as práticas e tudo, foi que eu fui me conscientizar mais como mulher, me amar mais como mulher, como pessoa, e ver o meu casamento se transformando, sair realmente de um inferno, porque nosso casamento era, porque não tinha harmonia nenhuma, para um casamento maravilhoso, um casamento harmonioso, depois, né, de começar a fazer as práticas da Seiichi Noye, foi, assim, maravilhoso. E estamos aos 18 anos de casado, então, assim, ver o nosso relacionamento hoje com 3 filhos maravilhosos é, assim, surpreendente.
a mudança do nosso relacionamento. Depois que eu comecei também a praticar a Seichonoye, porque o Emanuel já praticava, mas eu não. Mas depois que eu comecei a praticar junto com ele, como mudou? Como ficou diferente o nosso casamento? Como deu mais, né, luz para o nosso casamento? Então, foi, assim, maravilhoso. E para concluir aqui, como eu falei, gente, já sou preletora da Seichonoye, mas antes disso, eu estava como presidente dos jovens, né, daqui do nosso núcleo de Vista Linda, e eu ia receber um honra ao mérito em Biúna, num seminário de 5 dias, no Persona VIP. E eu não sabia que eu recebia honra ao mérito, e nisso, meu esposo sabia, minha sogra e meu sogro também sabia, e nesse ano que a gente foi receber, eu fui receber o honra ao mérito Persona VIP, o meu sogro foi junto. Então, fomos toda a família para Ibiúna, mas eu não sabia que eu ia receber o honra ao mérito. Aí, nisso, lá, tudo, depois que eu recebi o honra ao mérito dos 5 dias Persona VIP, aí o meu sogro chegou para mim e falou o seguinte, falou, eu só vim aqui em Biúna passar esses 5 dias por causa de você, para te homenagear, parabéns. Então, aquilo ali foi maravilhoso para mim, foi tocante, e a gente nos abraçamos e choramos ali os dois juntos lá em Biúna, que foi maravilhoso, que a gente já estava com um relacionamento bom, mas acho que ali quebrou todas as barreiras mesmo, né? Para ver o quanto que ele me amava, o tanto que eu amava ele também, nos abraçamos, dizendo que nos amávamos muito, e foi maravilhoso. Passamos 5 dias, assim, espetacular lá em Biúna, de alegria, de harmonia, de luz. Aí foi quando nós voltamos para casa no domingo. Na segunda-feira, o Emanuel tinha palestra em Vista Linda na nossa L. Eu não pude ir nesse dia, foi o meu sogro junto com ele, na reunião de Vista Linda. O Emanuel fez a palestra, o meu sogro fez a apresentação, e aquilo ali, sabe, foi maravilhoso para eles. Voltaram da palestra na segunda-feira em casa, e quando foi na terça-feira, depois do almoço, foi quando o meu sogro teve um acidente de carro e chegou a falecer. Mas antes disso, né, foi maravilhoso os nossos momentos juntos, né, de alegria, de harmonia que a gente passamos depois que ele se libertou das drogas e tudo mais. Então, nossos momentos foram maravilhosos, porque, que nem o Manuel falou, ele continuou sendo aquela pessoa que falava alto, que brigava com todo mundo, mas o amor que ele tinha, a delicadeza que ele tinha com a gente também era maravilhosa, era grandiosa. Então, passamos, assim, momentos maravilhosos, né? Meu sogro que ele até brincava, né? Não vai fazer oração para mim depois que eu estiver morto, tem que fazer agora enquanto está vivo. Ele brincava desse jeito. Então, depois que eu estiver morto, não faço oração, não. Eu quero é agora. E brincava. Então, a gente tinha depois essa intimidade maravilhosa. Então, foi muito bom, gente. De verdade. Nossa, que exemplo que vocês são para a gente, viu? Meu Deus do céu. Manuel, para a gente encerrar, porque o nosso tempo acabou praticamente, né? Eu queria que se você pudesse deixar uma mensagem para todos, que as pessoas erram, sim, né? Mas o fato das pessoas errarem não significa que me dá o direito de criticar, de condenar, de brigar, de xingar, de mandar embora, né? Acho que talvez as pessoas erram para a gente poder amar mais, que é o exemplo seu, da sua mãe, né? Dona Clarice, da Fernanda, e como é gostoso saber que hoje na sua família já tem 4 preletores da Seichonoye, né? Você, seu irmão, sua mãe, a Fernanda, tem 4 divulgadores, né? Também na família. Eu gostaria que você deixasse para a gente, então, o quanto é maravilhoso poder amar sem criticar, sem condenar e sem julgar, por favor. Uma coisa que eu aprendi dentro da Seichonoye é que ninguém faz as coisas erradas porque quer. Ninguém sai de manhã e fala, hoje eu vou fazer alguma coisa errada, hoje eu vou ser mal visto, hoje eu vou ser mal falado, hoje eu vou prejudicar alguém. As coisas acontecem às vezes, né? A pessoa quer acertar, mas ela acaba tomando decisões erradas. Então, assim como a gente não pode culpar uma pessoa que esteja doente, que esteja internada, teve a parte final e faça colocando as calças, vamos dizer assim, a pessoa ela não tem o domínio do seu corpo, sabe? Então ela faz cocô na cama, usa fraldas,
A gente não pode julgar, tá fazendo coisa errada, tem que ir no banheiro. Ela não consegue ir. Então, como ela não tem o controle do corpo, ela faz o cocô ali, o xixi na fralda ou na cama, onde ela estiver. Assim como a gente não julga esse tipo de pessoas, a gente também não pode julgar as pessoas que tomam decisões erradas. Não podemos julgar as pessoas que falam, às vezes, sem pensar, porque essas pessoas, muitas vezes, já estão doentes também, mas não fisicamente, já estão doentes mentalmente. Então, que a gente consiga realmente parar de querer receber, só receber, ficar cobrando, cobra o amor do pai, cobra o amor da mãe, cobra o amor da esposa, cobra o amor dos filhos, e cobra, sabe? Para de querer cobrar o amor e começa você a dar. Quando você começa a dar o amor às pessoas, aí sim você recebe. A lei é dar que receberás, não é você recebe e dá depois. Então, que você possa ser a luz do seu lar, que você possa ser o diferencial. Pare de querer receber, pare de querer cobrar algo de alguém e comece a dar. Esse é o caminho da felicidade, da prosperidade, da harmonia familiar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor Emanuel. Obrigado, preletora Fernanda. Parabéns a vocês dois, viu? Que baita exemplo que é para mim, acho que para tantas pessoas, do que é ser filho verdadeiro, sabe? O que é manifestar, o que é compreender a Seitonoye. Deu um abração da dona Clarice, viu? Mãe do Emanuel, sogra da Fernanda. Pelo exemplo de esposa, pelo exemplo de mãe também, pelo exemplo de preletora da Seitonoye. Meu Deus do céu. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe e que continue sendo essa luz aí para todos nós. Muito, muito obrigado.